No dia 29 de setembro de 2020, aconteceu o primeiro debate presidencial entre Donald Trump e Joe Biden. E esse debate tratou de vários assuntos polêmicos, várias trocas de ofensas. E hoje aqui no canal nós vamos estudar inglês com um pequeno trecho desse debate, algumas falas do presidente Donald Trump. Então, vem comigo. Então, para nós começarmos, sem enrolação, você vai deixar o seu like aqui embaixo e nós vamos assistir esse trecho do debate, primeiramente com legendas em português. Vamos lá. He wants to shut down this country. And I want to keep it open. They said it would take a miracle to bring back manufacturing. I brought back 700,000 jobs. They brought back nothing. They gave up on manufacturing. Let me just tell you, Joe, I've done more in 47 months, I've done more than you've done in 47 years, Joe. Agora esse mesmo trecho com legendas em inglês. He wants to shut down this country. And I want to keep it open. They said it would take a miracle to bring back manufacturing. I brought back 700,000 jobs. They brought back nothing. They gave up on manufacturing. Let me just tell you, Joe, I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. Agora vamos compreender cada detalhe. He wants to shut down this country. And I want to keep it open. He wants to shut down this country. And I want to keep it open. Então, para nós começarmos aqui, quando ele diz aqui, ó, he wants, significa basicamente ele quer. Então, esta é uma frase na terceira pessoa do singular, no presente, por essa razão que tem um S aqui no final. Então, he wants, ele quer, beleza. E aí depois temos um phrasal verb, que não é muito comum. Geralmente utilizamos para o contexto de desligar alguma coisa. Fazer algo parar de funcionar. Você vê muito no contexto de desligar uma máquina, por exemplo. Que é isso aqui, ó. To shut down. Então, to shut down, nós podemos adaptar, como ele está se referindo ao país. Obviamente, vamos trazer o termo fechar. Então, quando ele diz he wants to shut down, basicamente ele quer fechar. Fechar no sentido de fechar os vínculos, fechar os negócios, fechar as negociações internacionais, talvez fechar para a entrada de pessoas. E aí depois ele diz this, que significa este, esta, nesse caso este porque está se referindo ao país, country, and I, e eu, want to keep, vamos lá, primeiramente, want, nós já vimos ali o verbo querer, então eu quero, to keep, significa o verbo manter, certo? Keep it, o it se refere ao país, certo? Então nós adaptamos isso aqui para mantê-lo, open, aberto, basicamente é isso que a frase está querendo dizer. Ele quer fechar este país e eu quero mantê-lo aberto. Bom, vamos então para a pronúncia. Para quem não está acostumado aí com o método do canal, o que eu faço aqui, gente, basicamente é o seguinte. Eu coloco a frase em inglês aqui em cima. Aqui no meio eu coloco a transcrição fonética dessa frase. E aqui embaixo eu coloco uma transcrição em português. Tentando chegar aí o mais próximo de como essas palavras são pronunciadas na língua inglesa. Então olha só. He wants to shut down this country. And I want to keep it open. O que é interessante, gente, é vocês prestarem atenção aqui nas junções. Presta atenção. Quando ele fala aqui, ó, to shut down, obviamente ele vai juntar isso, vai ficar isso aqui, ó. To shut down, shut down. Você não vai sentir o som do T ali no meio na hora que ele estiver pronunciando. Outra coisa, essa palavra aqui, muita gente pronuncia country, né? Country, como se fosse um gênero musical, mas não é. A pronúncia tá mais puxada pro country, country, country. Então pronuncia aí country, country. Outra coisa, this, som do TH, na transcrição em português eu represento com TH mesmo, porque o TH não tem um som em português que possa representar ele, tá? Não é som de D,
Não é som de V, não é som de F, não. É simplesmente o TH. This. E não é tão complicado assim quanto parece, viu? É porque a gente muitas vezes não tá acostumado com esse tipo de som. Então, this, country. E aí é interessante aqui que na hora que ele fala I want to keep, é muito comum você ver o want juntar com to. Fica want to keep. Só que nessa frase ele fala mais ou menos assim, ó. I wanna keep. E aí na hora que ele junta o keep it open, fica tudo junto. Então fica mais ou menos assim, ó. I wanna keep it open. Eu tenho certeza que você já passou por esse momento na sua vida que você viu as palavras separadas, soltas, e você entendeu palavra por palavra o que elas significam. Porém, quando juntou, aí é que o pesadelo foi formado. Gente, isso acontece, tá? Como que eu faço para identificar o som das palavras quando o personagem fala rápido, quando a pessoa fala rápido? Enfim, aqui o segredo é você se acostumar com os sons conectados. Então você vai começar a perceber no inglês, por exemplo, que quando uma palavra termina com T e a próxima começa com vogal, é muito comum no inglês americano esse T ser visto como um som de R. It open. É muito comum. Então, à medida que você vai estudando as pronúncias conectadas, você vai começando a perceber que isso faz parte. Outra coisa que faz parte é o quê? Sons semelhantes. Shut down. Na hora que é pronunciado rápido, fica junto. Shut down. Mesma coisa aqui, ó. Que eu falei que é muito comum você ver I want to keep. Não fica I want to keep. Sabe aquela pausa? 2T. I want to keep. Não, fica junto. Uma coisa só. I want to keep. Só que é mais interessante ainda. No inglês, é muito comum você ver isso aqui, às vezes tem som de N. Olha só. I wanna keep. É como se fosse, gente, ó. Uma forma também de você enxergar isso aqui. Você poderia pegar esse want to e pronunciar assim, ó. I wanna. Aí poderia ser assim, ó. I wanna keep it open. Ficaria inclusive mais adequado para esse tipo de junção. Eu fiz questão de colocar não contraído para você ver que nós temos um want to. E na hora que fica tudo junto, fica I wanna keep it open. Então pronuncia comigo aí. He wants to shut down this country and I wanna keep it open. He wants to shut down this country and I wanna keep it open. He wants to shut down this country. And I want to keep it open. He wants to shut down this country. And I want to keep it open. He wants to shut down this country. And I want to keep it open. They said it would take a miracle to bring back manufacturing. They said it would take a miracle to bring back manufacturing. Bom, quando ele diz aqui, ó, they said, significa basicamente eles disseram. Então aqui nós temos o verbo said, passado do verbo say, significa dizer. Então they say, eles dizem. They said, eles disseram. Então eles disseram, e aí nós temos essa junção aqui de palavras. It would take a miracle. Seria algo como eles disseram que seria um milagre. Fazer o quê? To bring back significa trazer de volta. Ao pé da letra é trazer de volta. Bring e back de volta. Então bring, trazer, back, de volta. Só que aqui é interessante, porque o bring back, você vai ver em contextos de reviver, trazer de volta à vida, retomar algo, voltar a fazer funcionar. Então bring back vai ter mais ou menos esse sentido aí, tá? E aí no final ele cita assim, ó, manufacturing. Basicamente seria a manufatura. Só que é interessante porque o manufacturing aqui é tido como um verbo, por isso que tá com ing aqui no final. O manufacturing, manufatura, fabricação, é nesse sentido, nesse aspecto que ele está falando. Então, basicamente, é isso que significa esse trecho dito por ele. Vamos, então, para a pronúncia. Olha só que interessante as conexões. They said it would take a miracle. Na hora que ele fala take, junta com take a miracle. E aí o R não é miracle, tá? Fica miracle.
To bring back manufacturing. To bring back manufacturing. Interessantíssimo é que o bring, G no final, eu acho que eu falo isso em todos os vídeos. Quem me acompanha aqui pode confirmar o que eu tô falando. ING você nunca pronuncia a letra G. Então, bring back, bring back. To bring back manufacturing. To bring back manufacturing. Então, they said it would take a miracle to bring back manufacturing. They said it would take a miracle to bring back manufacturing. They said it would take a miracle to bring back manufacturing. They said it would take a miracle to bring back manufacturing. They said it would take a miracle to bring back manufacturing. I brought back 700,000 jobs. They brought back nothing. They gave up on manufacturing. I brought back 700,000 jobs. They brought back nothing. They gave up on manufacturing. Bom, gente, quando ele começa dizendo aqui, ó, I brought back, é o passado de bring back. Então, se bring back é trazer de volta, retomar, reviver algo, né? Então, bring back, no passado vai ficar brought back. Por quê? Porque bring é um verbo irregular. E o que são os verbos irregulares? São verbos que no presente são tidos de uma forma e no passado se transformam completamente, né? Na maioria das vezes muda muito a palavra. Então, I bring back, eu trago de volta, certo? I bring back. No passado, I brought back, eu trouxe de volta. Então, o I brought back basicamente significa eu trouxe de volta. E o que ele trouxe de volta? 700, para começarmos, significa 700. 7, número 7. 100, centena. Então, 7 centenas, nós temos o número 700. Só que não é só 700, é 700 mil. Então, 1000 significa milhar, mil. Então, 700,000, 700 mil. O quê? Empregos. Eu vou colocar aqui em números, tá? Então, 700 mil empregos. É isso aí. E aí depois ele continua dizendo, they brought back, eles, ao pé da letra, trouxeram de volta, they brought back, certo? Passado ainda, they brought back, nothing, eles trouxeram de volta nada. O que é interessante, porque no inglês é comum você falar, eles trouxeram de volta nada. Só que no português, nós temos o hábito de negar as frases 2 vezes. Já perceberam isso, né? O correto aqui na nossa língua portuguesa não é nem a questão do correto, é a questão do comum. O que é comum a gente falar? Eles não trouxeram nada. Não trouxeram de volta nada. Como que a gente pode adaptar essas 2 frases para elas ficarem de uma forma mais comum de ser dita? Eu trouxe 700 mil empregos. Eles não trouxeram nada. Então eu excluí ali os de volta, porque muitas vezes não faz muito sentido. Você entende o sentido que está carregando em inglês, mas uma frase em português não vai ficar legal. Então eles não trouxeram nada. Beleza. E aí ele diz, they gave up. Bom, gave up é o passado do verbo give up. Phrasal verb. Give up. Significa desistir. No passado, então, they gave up, eles desistiram. Eles desistiram do quê? Eu até cheguei a falar sobre o give up em alguns vídeos anteriores, que sempre quando você usa o give up, e você quer falar assim, do que você desiste, do que a pessoa está desistindo, você vai usar o on depois do give up. Então, they gave up on, então eles desistiram do quê? Da manufatura. Mais uma vez o termo manufacturing. Então, gente, ó, analisando essa frase toda, basicamente, o que ele está querendo dizer aí? Eu trouxe 700 mil empregos, eles não trouxeram nada. Eles desistiram da manufatura. Desistiram da fabricação. Bom, gente, então, vamos para a pronúncia. I brought back 700,000 jobs. They brought back nothing. They gave up on manufacturing. I brought back 700,000 jobs. They brought back nothing. They gave up on manufacturing. I brought back 700,000 jobs. They brought back nothing. They gave up on manufacturing.
I brought back 700,000 jobs. They brought back nothing. They gave up on manufacturing. I brought back 700,000 jobs. They brought back nothing. They gave up on manufacturing. I brought back 700,000 jobs. They brought back nothing. They gave up on manufacturing. Let me just tell you, Joe, I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. Let me just say, Joe, I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. Bom, quando ele começa dizendo aqui, ó, let me just say, basicamente significa deixe-me apenas dizer. E aí ele diz o nome do Joe, né? Joe, let me just say, Joe. Deixe-me apenas dizer, Joe. É como se fosse no português algo assim. Deixa eu falar um negocinho aqui. Deixa eu falar só uma coisinha. É basicamente isso. Deixe-me apenas dizer, Joe. E aí, gente, ele cita aqui uma contração. I've, que é uma contração aí, nós sabemos de I have, eu tenho. O que é interessante, porque quando eu falo I've done, significa ao pé da letra, eu tenho feito. Eu tenho feito more, mais, in, em, e aí, né, ele dá um tempinho ali, né? E aí ele repete de novo. In 47 months. Significa basicamente em 47 meses. E aí, mais uma vez, ele diz, I've done more. Eu tenho feito mais. Then, em português, seria o do que, ou que, quando a gente está comparando algo, sabe? Mais legal que, mais bonito que, maior que, melhor que. Esse que a gente usa no sentido de comparação, no contexto de comparação, é o then, com a, esse then aqui. Então, eu tenho feito mais do que you've done. Ao pé da letra, mais do que você tem feito. And, nós traduzimos aqui em 47, mais uma vez o número 47, só que agora é years, que significa anos. E aí ele conclui dizendo o nome dele, Joe. Então, basicamente, gente, ó, essa frase inteira traduzimos para deixe-me apenas dizer, Joe, eu tenho feito mais em 47 meses, eu tenho feito mais do que você tem feito em 47 anos, Joe. Você pode fazer alguma adaptação para melhorar esse trecho? Sim. Você poderia, ao invés de deixar o eu tenho feito, você poderia simplesmente adaptar para eu fiz mais em 47 meses, depois eu fiz mais do que você fez em 47 anos, Joe. Só que o que é interessante é que quando a gente fala aí, ó, o tem feito nas 3 vezes, dá um sentido, uma ideia do quê? Ele fez e ainda tem feito. Ou seja, ele fez e continua fazendo. É um passado que participa do presente. Por isso que a gente chama de passado particípio. O verbo done, feito. Por quê? Uma coisa que fiz e uma coisa que eu ainda continuo fazendo. Então, tem uma diferença, né? Entre eu falar assim, ó, eu fiz minha lição de casa. Beleza, passado, eu fiz. Agora se eu chego pra você e falo assim, ó, eu tenho feito minha lição de casa, já dá uma ideia do quê? De que eu fiz, mas eu ainda tô fazendo. Ou seja, né, eu continuo fazendo. Então, essa é a ideia que passa quando você fala I've done. Certo, gente? Eu tenho feito. Então, vamos para a pronúncia. Vamos lá. Percebam as conexões. Let me... É comum você ver let me. Let me just say, Joe, I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. Let me just say, Joe, I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. Let me just say, Joe, I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. Let me just tell you, Joe, I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. Let me just tell you, Joe, I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. Let me just tell you, Joe, I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. Agora, vamos assistir esse trecho completo, sem legenda nenhuma. Note-se, agora vai ficar mais fácil de compreender.
Não se esqueça, volte esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Principalmente se todas essas palavras que nós falamos aqui nesse vídeo, se grande parte delas for o primeiro contato que você está tendo com elas. Então, o primeiro passo é conhecer, o segundo passo é se acostumar com esses termos que nós estudamos aqui agora. Aprender significado é um ponto, aprender pronúncia também é outro ponto. Então, junta os dois, pratique o significado das palavras, pratique as traduções, mas também pratique as pronúncias. Fale comigo, repita comigo, participe disso comigo. Então, vamos lá, sem legendas. He wants to shut down this country. And I want to keep it open. They said it would take a miracle to bring back manufacturing. I brought back 700,000 jobs. They brought back nothing. They gave up on manufacturing. Let me just tell you, Joe, I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, de me seguir no Instagram, teacher.murilo, esse aqui que tá aqui embaixo, hein? Não se esquece também de comentar a sua sugestão de cena de filme, de cena de série, trecho de música, discurso para nós analisarmos aqui no canal. Comenta aqui embaixo. Portanto, muito obrigado pela atenção até aqui e até a próxima.